Já estamos ao vivo. Então, aqui a primeira experiência que eu estou tendo, né, com essa tecnologia, né? Mas, assim, agradecer à professora Mariotti pelo convite novamente, né? De estar fazendo parte, de falar de uma prática, né, integrativa que é adorada por mim. Né? Eu sou Lucília Aquina, sou nutricionista, minha formação, né, e bióloga também, licenciada em biologia. E tenho, né, assim, a formação em aromaterapia desde 2013 e venho reciclando estudos. Então, nesse meio tempo, eu também realizei o mestrado em nutrição, fiz algumas especializações, principalmente na área da fitoterapia e plantas medicinais, que eu sou muito apaixonada. Então, aqui nós vamos, né, dar o segmento ao que a professora, né, Mariotti já trouxe com bastante, né, assim, afinco, falando sobre a questão dos sentidos. E aqui nada mais, nada menos a gente está falando do sentido do olfato. Então, essa proposta que ela trouxe, né, eu fiquei muito encantada, né, que é o sentido do olfato no uso da aromaterapia para a redução do estresse, melhor qualidade de vida e bem-estar. Então, a gente vai falar aqui, eu tenho pouco tempo, então a gente não vai se alongar muito falando assim de cada óleo essencial, não. A gente vai falar do geral, o que é um óleo essencial, como é que ele é utilizado na aromaterapia. Depois nós teremos tempo, né, para poder desenvolver com alguns, até mesmo os alunos, né, falar sobre um pouquinho dos óleos essenciais. Quem quiser tirar dúvidas, fica aqui usou mais, né? Então a gente vai falar aqui bem assim, esmiuçadamente, assim, bem rapidamente, né? Mas só para vocês sentirem o que é, alguns já devem estar sentindo o sentido do olfato que eu coloquei ali, né? Um pouquinho do nosso querido capim-limão. Mas a gente vai falar aqui bem em linhas gerais, tá bom? Pode passar. Nem sei se já passou. Ah, pronto. Agora eu tô vendo ali. Então, isso é um pouquinho do meu currículo, já falei também um pouquinho, né? Então, né, somente para poder falar, que também tem outras técnicas como cromoterapia, auriculoterapia, reiki também, que eu me debruço também nessas, sendo que o carro-chefe é mesmo a aromaterapia. Pode passar. Não tem como colocar ele ampliando, porque tem uns efeitozinhos. Então, dando continuidade, o que é o óleo essencial? Para a gente falar, né, assim, se a gente está falando da aromaterapia, que é né, o sentido do olfato, que a gente vai explorar, a gente precisa saber qual é o veículo, qual é a substância que está sendo levada. Né? Então, a gente falar o que é o óleo essencial, de onde é que ele vem? Ele vem da natureza. Né? Ele não é extraído de um composto sintético, como a gente tem as essências. É um composto sintético, derivado de petróleo, derivado de outras substâncias. A gente consegue extrair, no caso, não a gente, a indústria, né, no caso, e a farmacêutica também, ela extrai estes óleos essenciais, né? E aí, o que são esses óleos essenciais? São uma mistura complexa de substâncias voláteis e lipofílicas, ou seja, voláteis porque elas se desprendem, né, no ambiente, e lipofílicas porque elas têm afinidade com gorduras, principalmente com as da nossa membrana, né, a membrana da pele. Então elas também não conseguem ser dissolvidas nessas substâncias. Então, odoríferas e líquidas. É uma das características do óleo essencial. Então, para que eles servem? Eles não servem somente para a gente. Né? A natureza ela produz para ela. Né? Ela produz para ela para quê? Justamente para poder participar de várias funções da vida, da própria planta, do próprio vegetal. Então, qual é? Ela faz a questão do metabolismo, crescimento, né? É, o amadurecimento da própria planta, a frutificação. Então, elas podem estar também, dependendo do óleo essencial que ela produza, estar trabalhando nessas questões. Então, nós temos também proteção, conservação, alguns óleos essenciais também servindo para, por exemplo, diminuir a questão do congelamento em algumas plantas, como na Sibéria, né, nos abetos da Sibéria, em regiões que são altamente congelantes. Em outras, elas também atuam também, fazendo também, diminuindo a questão da perda de água em ambientes que são mais secos. Então, tudo isso, o óleo essencial, ele pode também vir a fazer esse benefício. Pode vir não, ele faz esse benefício nas plantas. E aí, sabiamente, né, no caso a indústria farmacêutica, né, observando até mesmo o uso dos povos primitivos, o conhecimento empírico que se tinha dessa utilização das ervas, primeiramente, e depois dos óleos essenciais, porque foi a forma como se extraiu
essa substância líquida, né, que até então não tinha, mas a forma como é que essas pessoas utilizavam. Ah, eu vou utilizar um óleo essencial da planta do titri, que é a melaleuca. E aí se percebia que ele, né, tinha uma questão de ser altamente antifúngico. Vamos ver o que, é que tem aí. A indústria farmacêutica pegou e aí extraiu algumas dessas substâncias isoladas, porque a gente tem uma sopa de substâncias dentro do óleo essencial. E aí dentro desse óleo essencial você tem o terpino 4-ol, que é um álcool, né, alguma outra substância que tem em conjunto, porque ela não atua somente, então em conjunto ela vai ter essa ação fungicida muito forte. Aí alguns representantes das indústrias farmacêuticas trouxeram justamente isolar essas substâncias para poder o desenvolvimento, né? E aí a gente vai entrar em outra questão, porque a gente está falando da aromaterapia como um geral, e quando você faz o isolamento de algumas dessas substâncias do próprio óleo essencial, você acaba alopatizando. Você vai utilizar essa substância isoladamente. Aí você não vai ter o composto como ele é, propriamente da natureza, que você não vai ter ele em quantidades, né, assim, nessa mistura complexa, que a gente não tem só o terpino 4-ol, a gente tem outras substâncias dentro desse próprio vidrinho, que a gente pode dizer, do óleo essencial, a gente tem várias outras, que em misturas da própria natureza, né, normais, homeostáticas, que a gente pode dizer, ela tem essa função. Mas aí a gente tem o quê? Como eu falei, o óleo essencial na planta, principalmente na planta, para facilitar a adaptação da planta ao meio ambiente, pode atrair os insetos para promover polinização, que a gente quer que perpetue a espécie, pode também proteger contra predadores, porque alguns desses óleos essenciais têm uma substância amarga e que aí afugenta também quando aquele predador, né, no caso lagartas e alguns outros, né, algumas pragas que vão lá se alimentar da planta, redução da desidratação, como eu já falei, e proteção contra fungos, bactérias, ação antisséptica que a gente vê muito no gengibre, né, que ele é por debaixo da terra, então tem um ambiente extremamente, assim, que a gente pode dizer, inóspito, e ele produz o que melhor pra gente, que não é pra gente, é pra própria planta. Mas aí a indústria farmacêutica, aí a gente conhecendo desses benefícios, acaba extraindo esses óleos e aí fazendo-se, né, promovendo esse benefício para nós. Pode passar. Assim, então, o que é que acontece? E aí a gente tem as aplicações. Como a gente, Mariotti falou, do sentido do olfato, né? Eu acho interessante essa figura, porque ela vai falar sobre um pouquinho das formas de atuação que os óleos essenciais vêm trazer para a gente. Não tem somente, eu coloquei aqui, né, com esse xizinho ali, mas é porque ali na frente tem escrito ingestão. Aqui os três principais, a via cutânea, que é da pele, tem a via inalatória, que é uma das principais que a gente tem, porque já, como a professora Mariotti falou, a gente tem um sentido do olfato, e é aqui que a gente quer chamar atenção. Porque o nosso sistema, o nosso cérebro, está diretamente ligado com o nosso olfato. Por isso que eu digo assim, inalar um óleo essencial traz muito mais efeito benéfico do que fazer uma ingestão do óleo essencial. A ingestão do óleo essencial bota essa cruzinha, assim, não estou dizendo, tem profissionais e profissionais, tem profissionais com muita segurança que se utiliza da ingestão do óleo essencial. Eu não tenho essa segurança e nem tenho, assim, essa habilidade para trabalhar com a ingestão de óleos essenciais, dependendo de alguns óleos, porque a gente tem muitas questões. A gente tem o quê? A gente vai passar pelos intestinos, vai passar para o metabolismo hepático, e no metabolismo hepático a gente vai ter tantas substâncias que podem ser produzidas a fim de eliminar esse óleo essencial, que acaba podendo trazer até algumas substâncias que sejam até um pouco mais tóxicas. Então tem que ter o conhecimento. E aí a gente tem o quê? Tem divisões da aromaterapia, dos estudos da aromaterapia, que é a aromaterapia francesa e a aromaterapia inglesa. A francesa você debruça mais nessa questão da ingestão, porque tem estudos mais aprofundados. A aromaterapia é uma cadeira médica também lá, é uma especialização da medicina na França, e já na Inglaterra assim, já não se utiliza muito a questão da ingestão dos óleos essenciais, porque tem que saber com sabedoria, trabalhar com sabedoria e com segurança, né? Então a gente tem a via cutânea também, como eu falei, o óleo essencial ele tem uma afinidade com as membranas, mas quando a gente fala da via cutânea, a gente não vai falar da utilização do óleo essencial puro. O óleo essencial ele tem que ser carreado, ou seja, carregado com alguma substância que vai permitir maior absorção e menor agressão na pele, porque ele é um composto extremamente volátil.
para você extrair um óleo essencial, por exemplo, de um vidrinho, né, de um óleo essencial, você precisa de toneladas de planta. Então imagine o poder que uma gota de óleo essencial tem. É brincadeira? É para ingerir? E se eu vou ingerir? Vai ingerir diretamente na garganta, sendo que você pode lesionar todo o seu trato gastrointestinal? Então são coisas para trazer, para se refletir. Se for ingerir com segurança, como é diluindo com a água, o óleo essencial ele não se dilui na água. Então como é que a gente vai fazer essa ingestão? Então tudo isso são questões para a gente entender que não é tão simples assim. Então quando a gente fala dessas três vias, aí eu posso passar, pode passar. Aí eu entro nessa questão que eu sou assim fanática da aromaterapia, que é justamente a atuação dos óleos essenciais. Quando a gente viu a cutânea, a gente pode resumir que seria uma ação farmacológica. Quando a gente fala da questão olfativa, da inalação, a gente tem uma ação mais psicoaromática, que a gente pode falar, mas sim, a gente também tem, quando a gente inala, uma parte dessa vai para o nosso cérebro, quando a gente faz a inalação, as inalações profundas, vai para o sistema límbico e aí atinge nossas emoções, né? Mas também uma parte vai para o nosso pulmão. E o nosso pulmão faz o quê? A troca da corrente sanguínea, troca, no caso, né, faz a queda dessa substância também na corrente sanguínea. Então, vai atingir também o nível sistêmico. Por isso que ainda eu falo que a via olfativa, para mim, é uma das mais completas que tem. E mais segura, porque você não precisa de tanto. Na aromaterapia, e principalmente falando da psicoaromaterapia ou aromaterapia aplicada às emoções, o mínimo é um muito, né? E aí a gente também se debruça na questão vibracional também, que eu posso dizer energética, né? E que a gente trabalha, aí eu coloquei essa representação aqui dos chakras, mas existem diversos aromaterapeutas que trabalham com várias linhas da parte energética também do óleo essencial. Aí eu digo que eles são essas três vertentes. A parte física ou farmacológica, que a gente quer, né, utilizar o óleo essencial, por exemplo, de melaleuca ou de titri, para um determinado aspecto que a gente quer, seja fungicida, seja viricida. Isso é uma questão mais voltada para a clínica, voltada para a farmacológica. Quando a gente quer utilizar para melhorar uma questão de inibir o apetite ou estimular até o apetite, né, a gente já está trabalhando com a questão também das emoções, mas também modulando a questão também física também por trás disso aí tudo, né? Quando a gente pode também regular a pressão arterial, entre outros. Quando a gente fala da questão energética, a gente está falando de, para quem acredita, é claro que nem todo mundo acredita, mas cada um olhinho essencial desse tem uma frequência energética. Por exemplo, o óleo essencial de rosas, que é um dos mais assim que as pessoas gostam muito, ele é caro porque o método de extração dele, né, precisa de diluir, de extrair muito de pétalas. Então, quanto mais delicado foi aquele vegetal, mais precisa de um método de extração mais específico, ou às vezes até artesanal, que isso encarece o produto, né, quando chega ao consumidor final. Então, aí a gente tem várias linhas. Então, essa questão, a rosa mesmo tem cerca de 320 MHz. Nosso corpo, cada uma parte do nosso corpo tem a nossa também estrutura energética. Então, quando você tem alguma doença, significa que você já declinou uns 15 a 14 MHz. Então imagine, se você e também alguns alimentos também que a gente consome, como café, como alguns enlatados, embutidos, também decrescem a nossa energia. Então, juntamente com a questão a física que a gente tem, né, que a gente fala, mas a gente também tem o nosso composto energético, que isso afeta e a gente não fala, poxa, eu não sei por que eu estou doente, eu não tenho pessoas na minha família, não é de ordem tão genética assim. E por quê? Por que será? Será que não tem algum composto energético, né, que a gente pode dizer que pode vir a somatizar lá na frente? Então é fantástico como o óleo essencial pode vir trazer como aromaterapia, que só deve se utilizar dos óleos essenciais, deve ser, né, amplo. Então não é tão simples como algumas pessoas falam, use um óleo essencial tal para tal coisa. É muito mais, né, muito mais amplo do que isso, já que nós temos essas três vertentes, essas três linhas. Pode passar. Então aqui, aí a gente tem atuação, tá meio atrasado, né?
Então a gente tem a atuação. Eu coloquei aqui algumas das imagens, no caso das formas, N formas, e cada vez mais aparecem mais e mais formas de aplicação destes óleos essenciais. Nos banhos, em massagens, fricções, né, de se colocar. Alguns óleos essenciais podem ser aplicados diretamente na pele, outros de forma alguma. Né? Eu falo assim com muita responsabilidade de dizer, tem somente 2 ou 3 óleos essenciais que podem ser aplicados diretamente na pele em pequenas áreas, mas aí a gente tem que se debruçar, tem que estudar, né, com mais afinco. Aí nós temos também a questão da inalação, por exemplo, algum óleo essencial que seja expectorante, que tenha uma ação expectorante. Geralmente são aqueles óleos que têm 1,8 cineol, ou geralmente que são chamados eucaliptol, que está presente no eucalipto, que está presente no alecrim, dependendo do tipozinho do alecrim. Então, isso também a gente pode utilizar para poder melhorar as vias aéreas respiratórias. Aí nós temos também compressas também, né, alguns óleos essenciais que tem um mentol, por exemplo, como a menta, que é um álcool muito presente na menta, a mentona também junto, em conjunto. Também se pode utilizar para fazer as compressas também para pancadas, lesões, né, de algumas injúrias. Escaldapés, também sendo muito bom e bem-vindo para outras terapias também. Aí também é um spray, também, que a gente pode utilizar e borrifar no ambiente. Utilizar também ali como difusores, ali no canto esquerdo, né, que eu trouxe até um difusor para a gente estar colocando aqui. E também fazer, como eu falei, né, as próprias compressas e diversas outras maneiras. Que aí eu trouxe as principais. Deixa eu colocar. Então, assim, para fechar, né, assim, um pouquinho, né, do que eu tive que falar bem rapidamente, né, porque senão eu já estava ali, já, homem. Então, uma das considerações finais que eu gosto de trazer, porque, assim, é muita responsabilidade. Então, como eu também estou colocando aqui, não podemos deixar de trabalhar e de falar essas questões, né, porque hoje aí algumas pessoas vão sair daqui já querendo ver os vidrinhos de óleos essenciais e já vão querer vou passar para um, passar para outro. Isso não é normal. Mas a gente tem que usar essa curiosidade, mas com responsabilidade. Vou pesquisar, aonde é que eu vou pesquisar? Eu vou procurar quem para poder eu ter certeza. Não é assim. Porque muitos desses óleos essenciais podem trazer sérias consequências de intoxicação, mesmo até pela inalação. Aí as considerações que eu sempre coloco nunca aplicar diretamente na pele os óleos essenciais, devido à sua elevada concentração. Tem uns pouquíssimos óleos essenciais que podem se utilizar em pequenas áreas para coisas pontuais e em pouco espaço de tempo, né, para poder evitar justamente isso. Aí a gente tem também evitar o uso durante a gestação e em bebês, porque são pessoas que estão com metabolismo totalmente diferenciado. A criança não está completamente desenvolvida, né? A gente não tem um sistema hepático totalmente desenvolvido para ela depurar, para ela eliminar esses compostos secundários que ficam do próprio metabolismo. Aí a gente também usar, né? Aí eu, no caso, usar em moderação com crianças e idosos, alguns óleos essenciais, voltando aqui à questão de, é, de gestantes. O metabolismo tem alguns óleos essenciais que passam a barreira, né, no caso placentária, e pode provocar a morte do feto, do bebê em formação. Né? Então a gente não quer isso. Então, usar com moderação, e claro que tem pessoas profissionais que são experts nesta área. Eu estou falando da minha prática, que eu prefiro não utilizar. No caso, verificar as restrições e interações com outros tratamentos, porque tem óleos essenciais, por exemplo, o óleo essencial que tem cânfora, né? Ele tem uma certa propensão a inibir o efeito dos medicamentos homeopáticos. Então, se for dando preferência, utilizar em momentos que sejam distanciados e não conjuntamente. Então, isso também a gente pode ter feito. E alguns deles também podem aumentar, como o óleo essencial de eucalipto, ele pode aumentar a ação de remédios, medicamentos, drogas, mesmo alopáticas. Então, se a gente não quiser potencializar demais aquele medicamento, a gente pode, né, tem que evitar, né? Outra também, a gente recomenda o uso sob orientação de profissionais e aromaterapeutas, né, no caso, ou aromaterapeutas que sejam, né, no caso, especialistas nesta área. Então, gente, essa é a minha mensagem que eu trouxe. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Aí eu trouxe aqui, né, meus contatos para quem, no caso, tiver, né,
quiser mais aprofundar, quiser debater, quiser conversar comigo, eu estou aberta, pode mandar mensagens pelo WhatsApp, pelo próprio Facebook, pelo Instagram. Me segue no Instagram, tenho sempre algumas publicações, algumas coisinhas, né, assim, muito interessantes. Então, se vocês quiserem, tirem foto, me sigam lá, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quis deixar para vocês. Eu quero, assim, agradecer imensamente, né, por estar aqui, a professora Mariotti, toda a equipe da Cuidadoteca, né, sigam a gente e é isso. Muito obrigada.